E há mulheres especiais que encontraram os seus propósitos de vida, decidiram mudar as suas trajetórias e ajudar na prática outras mulheres a tomarem as vidas em suas mãos e se munirem de autoestima, coragem, conhecimento técnico para darem passos mais firmes e seguros. Eu estou falando da Elienay Pereira, que atuou por 14 anos em cargo de liderança na Avon, e em um dado momento ela decidiu por fazer uma transição de carreira para ajudar outras mulheres a se destacarem, através de um importante processo de mentoria em negócios e carreira. Elienay, uma decisão como essa, com certeza, não é fácil e não se faz da noite para o dia, né? Como é que foi esse processo de transição na sua vida? E o que você diria para mulheres que ainda estão no campo das intenções, não têm coragem para dar esse passo, mas para que elas decidam pela felicidade e pela realização plena nas vidas delas? Oi, boa tarde, Letícia, tudo bem? Boa noite já, né? Boa noite a todos que estão assistindo, boa tarde a todas as mulheres que estão aqui, que serão homenageadas, todas as convidadas. É um prazer enorme, agradeço o convite. E falar de transição de carreira, né, algo que muitas pessoas têm vontade de fazer, mas não sabem como realizar esse processo de uma forma adequada e que seja mais tranquila possível, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Como você bem mencionou, eu trabalhei 14 anos na Avon, então eu trabalhava com liderança feminina, e durante todo esse tempo, aproveitando a oportunidade que hoje é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, eu pude viver, experimentar, vivenciar várias histórias, acompanhar muitas mulheres que empreendem com muita intuição, com muita vontade e por muita necessidade, né? Então, a gente sabe que a maioria das mulheres começam a empreender dessa forma. E a maioria, na realidade, são mulheres que ou ficaram viúvas, ou foram deixadas pelos maridos, e que, de repente, se viram tendo que educar seus filhos, colocar comida na mesa, e a gente acompanhar essas histórias, o sucesso dessas mulheres, e depois elas falarem que pagaram faculdade, que tiveram como proporcionar aos filhos uma nova chance. Então, isso é demais. Então, esse trabalho, para mim, ele se tornou praticamente uma missão. E por que eu falo isso? Porque decidir fazer a transição de carreira não foi fácil para mim. Primeiro, eu tive que entender o que estava acontecendo, porque eu tinha chegado no alto nível de liderança e, a partir de então, seria muito mais difícil eu conseguir uma nova promoção. Então, o que eu conseguia enxergar era mais do mesmo o tempo todo. E eu queria viver novas experiências, eu queria viver outras histórias, me aventurar em outros desafios. E aí, Letícia, eu faço uma analogia com o mito da caverna de Platão. Sabe, eu estava naquele mundo e eu queria realmente saber o que tinha lá do outro lado. Então, a busca do autoconhecimento, saber o que estava me motivando foi super importante nesse processo. Então, para quem quer fazer transição de carreira, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender realmente é o que está motivando. Por que eu quero mudar para outra empresa ou começar a empreender? No meu caso, empreender, investir num projeto que eu tinha já, que estava engavetado, que era trabalhar com desenvolvimento humano. Então, a partir daí, dessa consciência, é montar um plano de ação, né? Quais são os próximos passos? Então, eu comecei a organizar como seria a minha vida, e uma coisa importante que a gente tem que pensar numa transição de carreira é a parte financeira. Então, estruturar como vai ser, né, a partir de então, como os seus novos momentos. Então, esse plano de ação, realmente, ele é fundamental. E desenvolver novas habilidades, entender como está o seu momento e o que você precisa, então, crescer, evoluir para chegar no próximo nível, no próximo patamar desejado. Então, é super importante investir em você para viver esse novo momento. E outra coisa interessante que eu sempre falo e que eu fiz dessa forma, foi eleger pessoas para me orientar. Eu busquei mentores. Então, a primeira pessoa que eu me aliei foi com meu marido, né? É importante os cônjuges se entenderem, essa transição de carreira tem que ser boa para toda a família, né? Então,
a decisão não é só de uma pessoa, então quando a gente consegue compartilhar e então todo mundo entender essa necessidade, faz parte do processo. Então, meu primeiro aliado foi o meu esposo, depois eu busquei pessoas que eu pudesse modelar, então, quem já estava onde eu queria chegar, então eu fiz muitas mentorias, então é muito importante esse papel do mentor no momento de transição, e também o meu próprio gestor foi uma pessoa que eu busquei para ser o meu aliado, até para que esse processo fosse saudável para mim, para a empresa, que fosse no momento certo e que fosse bom para todo mundo. Então, é importantíssimo ter essas pessoas com que você possa contar. E outra coisa é o seguinte, enquanto você estiver vivendo esse processo, entregue o seu melhor. Viva, assim, cada dia realmente fazendo o seu melhor. Porque no momento em que eu conversei com o meu gestor até o desfecho final, foram meses, então eu continuei trabalhando, engajada, comprometida com o resultado, com as pessoas, e isso facilitou muito depois no processo final. Então, é importante a gente fechar os ciclos, mas também deixar as portas abertas. São coisas diferentes, né? Então, eu tenho um princípio muito grande que eu sigo sempre, entre em todos os lugares de cabeça erguida e saia de cabeça erguida também. Então, é muito importante a gente montar toda essa estratégia de transição de carreira. É lógico que nem sempre sai exatamente como você espera, no momento que você espera, mas é importante você também saber que algumas coisas realmente não estão no seu controle, né? Como não estavam no meu controle. E aí agora eu faço mentorias, como você falou, apoiando muitas pessoas, muitas mulheres que buscam também essa orientação. Então é super importante seguir aí esses 5 passos, porque com certeza é o segredo do sucesso para a pessoa que quer fazer essa transição. Então, assim, se você quer, preciso ter muita coragem, né, para tomar essas decisões difíceis, mas é totalmente possível. Tenha muita coragem e força, busque pessoas para te orientar, que com certeza vai dar muito certo. Com certeza, Helena. E cada vez mais pessoas, e aí eu nem coloco só no universo feminino, né? Pessoas, de um modo geral, de todos os gêneros, têm se aberto à transição de carreira. As pessoas buscam por um propósito, as pessoas, quando encontram suas missões de vida, elas começam a se alinhar de tal maneira que é quase um caminho sem volta, né? Mas esse caminho sem volta, ele não pode ter frustração. Por isso que é tão importante delinear esse caminho direitinho, né? Porque é que nem abrir uma empresa. Se você não sabe o que você quer da sua empresa, se você não tem um mínimo, né? Hoje a gente não faz mais aquele planejamento estratégico, enfim, com um cenário, né, mirabolante, que você não sabia nunca se ia chegar lá, mas é importante que você saiba onde você quer chegar, é importante que a pessoa tenha em mente os objetivos, o que ela vai ter que abdicar para chegar nesses, né, para ter resultado nesses objetivos, quais são as escolhas que ela vai ter que fazer quando se vê ali numa bifurcação, enfim, então são tantas coisas e fundamentalmente também essa questão do apoio das pessoas próximas, porque é um momento em que, se você sai de uma situação estável, né, muita gente ainda olha essa pessoa com olhos incompreensivos. Demais, né? Letícia. Demais. E assim, muitas pessoas me chamaram de louca, né? Tipo assim, como é que você sai de uma multinacional para empreender, deixa o certo pelo duvidoso? Mas acho que é isso que é realmente motivante, né? A gente se desafiar a fazer coisas diferentes, sair um pouco dessa pseudo-segurança e estabilidade, né? Porque, na verdade, ela não existe. E com certeza, quando a gente se coloca nessa situação, a gente cresce tanto, a gente evolui tanto, e aquele mundo que está lá, né, do mito da caverna, quando você sai, você vê que é um mundo de infinitas possibilidades. Então, e cada vez mais tem que ser um processo muito bem estruturado, mas que vale muito a pena. Com certeza, Elianai. E transformador também. Obrigada a você.